Olá, sejam muito bem-vindos no canal da Transformative Minds. Hoje recebo a Daniela Fontana, pesquisadora, especialista e consultora em economia circular. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e espero contribuir direitinho com o canal de vocês. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Imagina, a gente que te agradece. Muito obrigada por ter aceito o convite. E, bom, enfim, várias curiosidades. Como você sabe, esse nosso canal, esse espaço se chama Gente do Bem, né, da Transformative Minds, que é uma empresa que foi gerada exatamente para falar sobre conteúdo que possa realmente trazer inspiração para jovens, pessoas querendo buscar segunda carreira, pessoas curiosas em trabalhar ou se especializar, ou estudar, ou entender um pouco sobre aquele futuro que a gente quer de fato deixar, e aquele futuro que a gente quer viver, não só deixar, mas viver. E você é uma especialista em economia circular. Muita gente não sabe, né, Dani, o que é a economia circular. Você conta um pouco, assim, de uma forma básica, simples, como começou isso na sua vida? Eu sei que você é uma apaixonada, mas eu quero deixar você contar aqui para gente. Bom, como é que começou isso na minha vida? Na verdade, eu sempre fui, eu sou engenheira química, né, de formação, eu tenho mestrado na engenharia química também. Meu mestrado, eu fiz um projeto de redução de consumo de água através de reuso de água na indústria. Aí eu fui para a Bahia e fui ser pesquisadora de redução de consumo de água dentro do polo industrial de Camaçari, na Braskem, depois na Caraíba Metais. Assim, foi boa essa tua pergunta, porque justamente desde que eu me formei, eu já queria fazer alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Só que assim, depois eu virei consultora ambiental da Odebrecht, sempre em paralelo aí eu tinha algum pé na carreira acadêmica, né? Aí eu saí do mundo corporativo e voltei efetivamente para a carreira acadêmica. E nessa etapa de voltar para a carreira acadêmica, sendo que no mundo corporativo, na Odebrecht, quando eu fui consultora ambiental, eu também atuei na área de sustentabilidade. Nessa área de sustentabilidade, eu conheci uma amiga chamada Beatriz Luz, que hoje em dia ela é consultora da Exchange for Change Brasil e que idealizou o Núcleo de Economia Circular, a qual eu sou membro, né? E que a nossa missão é justamente contribuir com a transição da economia linear para a circular, tá? Então, ela morou um tempo na Inglaterra, onde na verdade, não é que surgiu a economia circular, mas, na verdade, ela foi divulgada amplamente pela Ellen MacArthur Foundation. Daí, a Bia, que foi minha amiga, que eu conheci na Odebrecht, ela também foi funcionária da Braskem, aí que era do grupo Odebrecht, né, na área de sustentabilidade. Depois ela foi da Foz do Brasil, que era da Odebrecht. A gente se conheceu ali. Ela saiu também do mundo corporativo e começou a divulgar a economia circular. E eu acompanhava ela, ajudava ela, assim, ela pediu, Dani, dá uma olhada no livro. Ia nos eventos com ela. Eu sempre, assim, foi meio colaborativo no início. Uhum. Mas sempre foi a minha paixão, porque também quando era pesquisadora na UFBA, né, que eu fui depois do meu mestrado, né, para redução de consumo de água, eu trabalhava com produção mais limpa, que isso também tem a ver com economia circular, né? Então, foi por aí que a minha paixão por Você se economia. enveredou. Mas você vê que, no fim, toda a minha carreira teve isso, né? Que a gente Claro. não tinha esse nome na época, mas toda a minha carreira é ligada à economia circular, na verdade.
E Dani, quais são os benefícios da economia circular? E antes até dos benefícios, me dá uma definição de economia circular. Bom, aí essa pergunta é muito importante, Ana, porque assim, uma definição do que é economia circular, eu tenho um amigo até do Núcleo de Economia Circular, ele fez um doutorado para achar uma definição de economia circular, mas justamente porque não é um negócio que está na bibliografia, nos livros, mas quando você fala de economia linear e você dá os princípios da economia circular e você mostra os exemplos de negócio da economia circular, as pessoas entendem o que é economia circular. Então, vou aproveitar e vou dar o que eu faço em sala de aula, né, para explicar o que é economia linear. Primeiro, economia linear é o que rege a nossa produção global do planeta, né? É pelo Circularity Gap Report, né? Que é uma da Circle Economy, tá? É uma ONG, né, que estuda economia circular. Mais de 90% da economia do mundo é linear. E o que é economia linear? É aquela que você extrai produtos, insumos, matéria-prima, energia também, quer dizer, desculpe, produto não. Extrai matéria-prima, insumos, energia, aí produz, vai para o consumidor que ele consome e depois ele descarta. Descarta aqui no Brasil, lixões, incineração ou aterro. Porque aqui no Brasil ainda existem os lixões, tá? Esse é o modelo linear de produção da manufatura, que a gente está há muitos anos nesse modelo, tá? Enquanto a economia circular, o que ela faz? Ela substitui esses insumos e matérias-primas e até energia por mais limpas, prefere as renováveis, certo? Ou matérias-primas, insumos e energias, de certa forma, que no final da vida útil você consegue reutilizar também, assim, mais puros, para facilitar no final da vida útil ter um novo ciclo. Então, assim, e tem todo um sistema de recirculação entre a manufatura e o consumo, certo? Então, ela tem três princípios. Eliminar a poluição, de certa forma, e ao eliminar a poluição, ela melhora a qualidade de vida, que isso a gente pode especificar depois como os benefícios, né? Ela mantém os materiais circulando por muito mais tempo. E o terceiro princípio é regenerar a natureza, o planeta, tá? Então, é um modelo econômico regenerativo e sustentável, de certa forma. Certíssimo. Então, na verdade, quando você explica a definição dela, você já está falando dos benefícios que ela traz para a sociedade. Então, a gente tira aquele pensamento em somente extrair, produzir e consumir e descartar para fazer um trabalho circular com esse produto. Você não só você vai continuar extraindo, mas você extrai de uma maneira responsável e você não destrói ou não descarta de uma maneira irresponsável, né? Você tenta fazer com que aquele produto ele pode se transformar em outro. Então, por exemplo, quando a gente imagina o material reciclável, a sacola de papel, como é que você explica para a gente, por esse exemplo, ou qualquer outro que você entenda que seja interessante, qual é o ciclo da economia circular, por exemplo? Perfeito. Você trouxe um exemplo aí, que é a sacolinha de papel, que, assim, na verdade, o Brasil, né,
assim, eu vejo pouco, certo? Mas eu entendo que é uma embalagem mais sustentável que a sacola de plástico, apesar que eu também uso a sacolinha de plástico, então eu não quero banalizar algo que eu uso Uhum. também, deixar bem claro, tá? Mas qual a diferença da sacola de papel para de plástico e ainda aquela que é de tecido e que você consegue, que eles chamam retornável, né? Que você usa várias vezes, de Sim, certa sim. forma. Ou as retornáveis que não são de tecido, mas que são de um plástico mais duro, né? Aí existe um conceito que foi importante você ter comentado, que se chama análise de ciclo de vida do produto. Que ele analisa isso, de certa forma, não é uma ferramenta fácil de ser feita, tá? Existe, tu tem que ter uma boa base de dados, precisa ser paga. Algumas empresas têm isso, a Braskem usa, essas empresas grandes sim, tá? Para Uhum. comparar os produtos. Por que análise de ciclo de vida? Ele analisa assim desde o uso da terra, de uso da água, de uso do que de energia, qual foi a fonte, o quanto usa, desde a extração da matéria-prima e dos insumos e da energia até o final da vida útil, entende? Até onde ele for Uhum. descartável. E se é descartável ou não, ou se ele pode passar por um novo ciclo de vida. Então, esse seria excelente. Agora, já que você falou sobre isso, é uma ferramenta essencial para a economia circular, porque, assim, pensa bem, Ana, eu mesmo que sou profissional da área de economia circular, às vezes eu fico pensando assim, será que esse produto é melhor ou pior que o outro? Não é tão fácil a gente entender todo esse ciclo de vida, Uhum. né? Concorda? E assim, por exemplo, eu, eu fico na dúvida mesmo. Pô, a sacola de papel, de certa forma, eu acho que ela dura mais do que até de plástico, que essas de plástico do mercado são muito frágeis, mas eu Uhum. ainda uso para descartar meus resíduos, eu ainda uso. Sim. Então, como eu te disse, não posso banalizar algo que eu uso. Gostaria de usar menos. Por quê? Uhum. Porque eu tenho consciência que se eu deixar esse plástico no meio ambiente e ela não for reciclada, ela leva em torno de 400 anos para se degradar. Ou seja, é um passivo que eu estou deixando para as próximas gerações. E é um Sim. plástico flexível, né? Que ele não é fácil de reciclar. De certa forma, porque a cadeia de reciclagem passa pelos catadores, né? E assim, isso não tem um valor. E ela meio que se desmancha também, entende? E Dani, muita gente fala de reciclagem como se fosse economia circular. A Isso. reciclagem ela faz parte da economia circular, mas ela não Perfeito. significa, não existe só a reciclagem como ferramenta de mecanismo de economia circular, certo? Sim, perfeito, Ana. Aí você está entrando no que eu até falei ali inicialmente da Ellen, né, MacArthur. Ela é uma velejadora que deu a volta ao mundo, né? E quando ela voltou para a Terra, ela percebeu que a gente vive num planeta finito, né? E que ela tinha que levar alimentos, combustível e gerava resíduos durante essa viagem, que tinha que ser o suficiente para ela dar a volta ao mundo, não faltar nem combustível, nem comida, nem água, e os resíduos também tinham que caber no barquinho dela, né? Aí ela voltou e lançou a Ellen MacArthur Foundation, né? Para justamente foi aí que ela mostrou o diagrama borboleta que consolida os vários modelos de negócio da economia circular, sendo um deles a reciclagem, certo? Um Entendi. deles. Mas tem outros modelos lá, que é o compartilhamento, a extensão da vida útil, produto como Uhum. serviço. Então, não é só a reciclagem,
Só que, assim, as notícias que tu percebe muito na mídia falam muito, muito de reciclagem. Muito mais. Né? Então, assim, tanto que se eu fizer uma pergunta para os alunos, uma época eles nem sabiam o que era economia circular, tá? Agora, alguns entram sabendo que é economia circular, mas ainda está muito forte associada à reciclagem. A Porque a mídia... reciclagem. assim, não está errado que a mídia... Verdade. Não Está está errado. errado. Mas é um pedaço importante, mas, né, você tem outras também formas de trabalhar com a economia circular garantir que a economia circular aconteça, sempre visando o menor, quer dizer, sempre visando a preservação do meio ambiente, não é isso? Porque você Perfeito. vai degradar menos o ambiente. Então, você estava falando, por exemplo, da extensão da vida útil. Isso. Eu comprar uma determinada roupa, um sapato, usar durante um longo tempo de vida e ainda conseguir dar um outro destino a essa roupa, por exemplo, fazer uma doação ou vender num brechó, isso também faz parte? Isso seria um pequeno elo da economia circular? Perfeito, Ana. Agora você entrou nesse modelo de negócio que é justamente isso. Que o varejo, na verdade, ele está surfando nessa onda da second hand, ou segunda mão, né? E assim, eu como profissional da área de sustentabilidade, eu comecei a rever muito o meu padrão de consumo, principalmente em roupas. Por quê? Eu prefiro pagar um pouco mais caro em roupas que me durem mais e que eu possa doar, né? Porque às vezes a gente muda o corpo, às vezes a gente muda o estilo, O às estilo. vezes assim, eu acho que roupa tem muito. E quanto mais a gente vai se conhecendo, menos. Assim, eu gosto da moda, mas eu não sigo a tendência, eu sigo o meu estilo, né? E eu quero ser. Assim, é a minha imagem pessoal. Ela quer reportar que eu, assim, por mais que eu goste da moda, tem coisas que eu sou aderente, tem coisas que eu não sou, né? Perfeito. Mas assim, isso cada um, não quero entrar nesse, né? Tem gente que prefere. Eu me lembro de quando eu expliquei isso para uma aluna em 2015. Ai, professora, eu gosto que a minha bolsa nem dure muito, porque eu quero comprar outra. Pois é, mas onde que ela vai deixar essa bolsa depois, né? Não, mas assim, eu acho, sendo bem sincera, como é que eu vou dizer? Não, né? Não posso falar isso para Sim, aluno. A gente tem que respeitar o que cada um pensa, mas analisando, você comprar uma bolsa que não dá para ou doar ou revender no final da vida útil, ou vai estragar durante. Apesar que você pode, de certa forma, remanufaturar, consertar, isso também é economia circular, porque você está aumentando a vida útil. Mas, assim, eu, por exemplo, depois também que eu comecei a trabalhar com... eu não compro mais bolsa que eu acho que não vai durar, sabe? Para mim, eu me sinto um pouco mal, sabe? Sendo sim. bem Eu acho que isso que você falou, Daniel, é muito interessante, porque o objetivo dessa conversa também, e eu acredito que nas suas aulas, eu já assisti uma aula sua, quando você divulga o que você faz e a definição, os benefícios da economia circular, no fundo, o que a gente está fazendo é a conscientização dos jovens, pessoas, adultos, né, de uma forma geral, idosos, para pensarem que, espera aí, eu posso fazer diferente, né? Eu posso continuar até, eu gosto de consumir, eu quero, ninguém está falando para não fazer, mas eu posso pensar melhor na cadeia de destino daquele meu produto, né, do produto que eu adquirir. Então, eu acho que esse canal também da Transformative Minds, ele tem muito a ver com isso, é uma conscientização de maneiras, de formas da gente trabalhar melhor o mundo
e deixar o nosso legado, que pode ser melhor ou pior, aí a escolha é nossa. Perfeito. Eu gosto de trazer algumas reflexões quando a gente fala assim, em padrões de consumo, porque assim, ó, tudo que a gente coloca no lixo, alguém pagou, né? Sim, Nem que a gente ganhou, alguém pagou isso. Aí eu fico pensando o quanto a gente trabalha, e eu acho assim, ó, peraí, gente, trabalhar é que traz dignidade, é que faz a gente colocar nosso propósito no mundo. Eu não seria uma pessoa feliz vivendo, acho que só de rendas. Eu, independência financeira, ok, mas o meu trabalho, eu exerço o meu propósito, então ele é importante. Mas assim, o quanto eu trabalho para botar coisa fora, isso me incomoda, sim, sabe? um bom pensamento, verdade. Então, assim, enquanto eu podia trabalhar para viajar, ter boas Uhum. experiências, né? Assim, usar E Dani, minha renda para coisas melhores, né? Do que botar no lixo, né? e Dani, eu acho que assim, é isso, é o pensamento, é a gente se questionar, né, e refletir. Então, a cada dia é importante a gente ter um pouco dessa visualização, assim, né, do que a gente faz, daquilo que a gente, por que a gente faz, né? Então, uma vez eu escutei de uma terapeuta dizendo o seguinte, mas eu estava falando de trabalho também. Ela, vem cá, quando você vai num buffet de comida, você compra tudo, você come tudo só porque está ali à disposição? O que te faz bem? Né? O que realmente te nutre? Então, eu nunca esqueço dessa reflexão que ela me fez parar e pensar e falar, realmente, ela tem razão, eu tenho que pensar melhor nas minhas escolhas. E, falando de escolhas e conscientização, como é que as pessoas, os jovens, os adultos, enfim, quem está aí começando carreira, quem está querendo mudar de carreira, consegue adquirir conhecimento? Qual é a formação para se trabalhar com a economia circular? Olha, essa pergunta é importante. E eu estava analisando assim os profissionais que eu conheço dessa área, tá? Eu sou engenheira química. Essa minha amiga que eu que me ensinou em economia circular também é engenheira química. Eu tenho outra amiga que tem doutorado nessa área e divulga também. Ela é engenheira de produção. Entenda, eu acredito que não precisa ter a formação de engenharia. Só que quem tem essas duas formações, a gente já aprende, porque na engenharia a gente estuda processo. E, assim, processos vem desde a metodologia da Toyota, Lean Manufacturing, tá? Por quê? Porque a manufatura enxuta, tá? A O que gente já significa isso? na verdade, é o sistema Toyota de produção, que ela evita os desperdícios, tá? Então, já nos Uhum. processos, eles já reusam água, reusam os resíduos, entende? Então, já veio desse conceito, porque assim, o processo na indústria de manufatura, tudo que você concorda que tudo que se perde, você está perdendo dinheiro, né? Concorda? A Sim. eficiência. E, assim, de certa forma, na economia circular, a gente percebe que a gente não está perdendo só dinheiro, né? A gente está perdendo recursos que são importantes para a nossa vida, né? Uhum. Como eu gosto de falar, né? O meio ambiente é a nossa fonte de todos os recursos. Ar, água, comida, energia, da onde sai? Do meio Uhum. ambiente, e que isso é essencial para a nossa sobrevivência. Então, até é um dos motivos que. Desculpe, você fez uma pergunta, eu vou passando para outras Não tem respostas. problema. Depois Mas, eu volto aqui, mas não, não tem mas problema. assim, Quero que você conte. essencial também, outra profissão é designer, tá? Tá? Por quê? Porque quem trabalha com design é onde ele vai idealizar o produto, concorda?
Sim. Então, assim, na verdade, uma época, o design era feito principalmente para ter uma obsolescência programada para incentivar o consumo, concorda? Era feito para gerar lixo e que, assim, onde a gente achava que os recursos do planeta fossem infinitos, que a gente pudesse... a gente não vivia um cenário de emergência climática, que o nosso padrão de consumo não impactava tanto o clima como está impactando agora. Aliás, a economia circular, inclusive, ela contribui para o net zero, né? Que é as emissões líquidas zero de carbono. Então, é um outro benefício para o planeta e, de certa forma, para a sociedade, né? Porque ela não tem como atingir o net zero sem economia circular, certo? Então, faz parte desses benefícios da economia circular. E é isso, né? Mas, assim, eu acredito que hoje em dia é mais você conhecer os princípios, ter uma boa equipe para desenvolver um produto que você consegue incluir economia circular, entender bem, né? Claro, precisa de recursos, sempre vai precisar de recurso, tá? A própria educação para entender os conceitos, o que eu percebo também, precisa, como assim, o Brasil e o mundo, eles estão caminhando para a economia circular por uma questão de sobrevivência, tá? Por uma questão de não basta mais ser eficiente nos negócios, tá? E a economia circular ela veio para isso. Tem que ser mais do que eficiente. Você tem que porque eficiente assim, imagina uma produção que não gere resíduo, tá? Mas daí tu entrega um produto que tem pouca duração, né? Que dura pouco e vai para. Daí tem que ser descartado logo. Você concorda? Então, a economia circular, ela analisa, na verdade, ela é o cradle to cradle, né? Não é do berço ao, não é só do berço ao túmulo, é do berço ao berço, entende? Porque ela pensa no novo ciclo, tá? Entendeu? Ela vai além do descarte, ela pensa no novo ciclo. Perfeito. E Dani, a gente estava falando então da formação. Você vê que os profissionais eles podem ser formados em design, engenharia, economia, de uma certa forma não tem muita, é um pouco mais flexível, né? Não tem uma coisa rígida. Não, já existe, mas deve existir pós em economia circular, não, pós-graduação. Pós tem cursos de pós-graduação. E assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que no início, só para. Eu vou contar um pouco a minha historinha. Por favor. Desde que eu voltei a dar aula, assim, porque eu dava aula antes da Odebrecht eu dava aula, e depois da Odebrecht eu voltei a dar aula. Então, assim, as pessoas não conheciam economia circular, né? Então, ninguém pedia para dar aula de economia circular, tipo... Ela não conhecia o conceito, como é que eu vou dar aula de economia circular se ninguém sabe o que é economia circular? Mais ou menos que ano isso? Em 2015, tá? 2015 ninguém conhecia ainda. Assim, aqui, não, eles não... Então, assim, eu empurrava dentro de sustentabilidade, entende? Sim. Porque não deixa de ser, entende? É uma forma de tangibilizar a sustentabilidade ambiental. E ainda se tu agregar o social, você está com 2 tripés. E assim, o econômico ele tem que ser viável, ele está com 3 tripés da sustentabilidade, entende? Então, é uma forma de tangibilizar a sustentabilidade. Então, era assim, eu dava aula e assim os alunos ficavam maravilhados, porque ninguém tinha ouvido falar, e assim, chegou uma hora que foi o contrário, que as pessoas começaram a me chamar para dar aula de economia circular. Mas eu, no início,
eu incluía dentro de sustentabilidade, que também é uma paixão, sabe? E que Uhum. tem a base para a economia circular, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu conheci você no curso da FIA de sustentabilidade, né? ESG e Stakeholders, onde a Stakeholder de Dani, ESG. onde você Esse, deu uma esse aula curso, maravilhosa sobre economia circular. querida, na verdade, esse curso, assim, a gente não devia fazer propaganda, mas foi um curso bom para a gente, né? Como foi, Com mudou a nossa certeza. vida, né? Não, eu acho que Assim, como um todo, é isso que eu digo, e cada vez mais eu quero trazer gente como você aqui, Dani, porque é importante, às vezes, eu estava num momento em que eu estava voltando dos Estados Unidos, meio sabendo que eu sou formada em Direito, como você sabe, trabalhei muitos anos, amo Direito, mas estava na hora de ir mais para uma teoria do que trabalhar na prática com Direito. Então, eu que sou advogada e tenho formação jurídica, para mim foi ótimo, porque a gente acaba ligando as pontas, sempre trabalhei com projetos sociais, sou uma apaixonada, quem me conhece sabe. Então, você juntar esses elos é muito, muito interessante. Eu acho que hoje no Brasil, primeiro, a gente precisa de profissionais como você. As empresas provavelmente estão demandando profissionais nessa linha. Existem vários cursos, mas eu ainda me debato, e aí era a minha próxima pergunta para você, sobre, primeiro, as práticas no Brasil e o quanto falta desses fundamentos no ensino, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Né? Então, quando a gente fala de economia circular, infelizmente, ainda faz parte, é um conceito que ainda faz parte da elite de São Paulo, na elite brasileira. Isso, você que anda mais, você que dá aula, você consegue ver já alguma diferença, um movimento nesse sentido? Como é que está o Brasil? Espero que você me dê uma boa notícia, mas não sei. querida, na verdade, o meu foco, eu dou aula para pós-graduação. Então, assim, sendo bem sincera, até essa pergunta, assim, eu sou bem humilde para dizer que eu não conheço o panorama do Brasil, tá? Eu não conheço o Tá. panorama do Brasil. Mas, é o que eu percebo. O nosso núcleo de economia circular tem uma das participantes que ela é de Lorena, interior de São Paulo. E ela, justamente, ela que ajudou a criar uma lei, uma política pública para incluir economia circular no estudo fundamental e médio. Olha que Entende? bacana. E foi incluído? Sim, lá sim. Eles têm a Semana da Economia Circular. Inclusive, eu até já dei umas palestras para eles, teve esses dias ali, mas eu estava com outros compromissos. Mas assim, então, se dentro do nosso grupo de pesquisa teve esse esforço, a gente sabe que assim, de certa forma, economia circular ela é um pouco instintiva, sabe? Quando assim um Uhum. professor faz uma atividade que uma época assim as crianças tinham que comprar papel. Hoje em dia não, você sabe que as escolas elas incentivam a levar, revista quase ninguém mais tem porque está muito no digital, né? Mas entenda, eles incentivam a gente usar os nossos resíduos nas aulas Uhum. de arte, entende? Caixinha de isopor, caixinha de ovos, que mais? Embalagem de detergente, embalagem de sabão. Entendi. Então, de certa forma, assim, por quê? É mais barato e vai ser jogado fora. Ou, sei Legal. lá. E a gente fazia isso quando criança, né? E não existia, ninguém falava sobre economia circular, mas é verdade. Então é um pouco Então, instintivo isso, né? é, Achei interessante esse conceito teu. de certa forma, assim, o que eu percebo é que, assim, eu também não tenho filhos, tá? Mas eu tenho uma filhada de 11 anos. E, assim, graças a Deus que essa geração, ela vem com outro chip, né? No meu ponto de Uhum. vista. Porque se preocupa com água, se vai escovar os dentes, deixa a torneira aberta. Acho que eles sabem isso, porque assim, acho que, eu não sei, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acho que já nasce assim. Porque, pô, a minha Uhum. filhada com 11 anos, ela já pegou uma pandemia, e morando em Porto Alegre, no condomínio dela,
que ficava próximo ao Rio Guaíba, 2 casas alagaram a garagem. Ou seja, com 11 anos, ela já pegou um evento extremo climático e uma pandemia. Então, é assim, né, o que eu fico pensando, a minha filhada com 40 anos, o que ela já vai ter vivido, né? Se a gente não mudar o nosso padrão de consumo, que a gente sabe que as mudanças climáticas, elas são devido à ação do homem e também, inclusive, ao padrão de consumo, né? Sem Então, dúvida. A gente precisa mudar isso. A economia circular é mais uma fonte, não só de aprendizado, como de prática, de mudar essa nossa postura. e assim, como eu percebo, se na pós-graduação as pessoas ficam surpresas com o conceito, e na pós-graduação eu tenho alunos que têm filhos, eles ficam contando assim, na escola do meu filho tem uma iniciativa de compostagem, que também é economia circular. Entende? As iniciativas de forma separadas, de certa forma, elas sempre vão estar na escola. Faz uma hortinha, porque a horta também com a compostagem, como eu falei, né? É economia circular. O que mais outras iniciativas? Agora não me lembrei Sim, dessa. reciclagem, doação de Isso, roupas, né? Você visitar uma isso, ONG para traz poder roupa para fazer. doar para uma ONG. Então, de certa Exato. forma, Não ela existem essas iniciativas mesmo. existem essas iniciativas desde do ensino fundamental. Assim, em termos de teoria, como a gente explica na pós-graduação, eu não sei se eu não. Tanto que em Lorena eles tiveram que fazer uma política Uma pública política. em relação. Aliás, sendo bem sincera, a Agenda 2030 da ONU, né? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que lançaram em 2015. A gente já está em 2024, vai fazer quase 10 anos. Às vezes eu entro em sala de aula e os alunos não conhecem. Então, assim. Sim. Então, assim, eu também. A Eu gente falei. precisa acelerar esse trabalho, essa Eu conscientização. tenho Eu tenho uma prima, agora foi bom ter falado sobre isso, porque para te ver como. E são conceitos totalmente interligados também, né? Economia circular e Agenda 2030 da ONU, né? Sim. Tem uma prima que o filho dela, ela é professora de educação física, o filho dela é um pouquinho mais velho que a minha filhada, acho que 1 ou 2 anos, deve estar com 13 anos. E ele participa dessas feiras de pesquisa para desenvolver um trabalho, e daí ele é até premiado, sabe? Aí eu falei da Agenda 2030 da ONU para ela tentar buscar soluções, pelo menos para algum ODS, ela não conhecia. Então, os alunos do ensino fundamental também não conhecem a agenda, nem todos, entende? Ana, com certeza, se a gente. Se eu, assim, amanhã até tem reunião de uma consultoria para um PME, para um empresário de pequena e média empresa, pequena e média empresa, né? Ele é de uma média empresa, justamente para implantar a economia circular, tá? Mas, assim, estamos juntos nessa causa, é isso que eu quis dizer, sabe? Que assim, a gente não tem outra frase que eu gosto de falar para os meus alunos, que eu acho que é por aí que a gente tem que finalizar, assim, conhecimento é aquelas 3, quer dizer, competência são 3 letras: conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, assim, a gente sempre tem que buscar conhecimento, e conhecimento, eu acho que na nossa área, claro, com professor, né, com educação, mas às vezes até um leigo, sabe, assim, com trocas de experiências e de vida, né? Habilidade de aprender com quem já fez, a gente sempre tem que ter um mentor, né? E às vezes um coach, ou um amigo, ou uma amiga, ou um parceiro, um marido, não sei quem, né? Que te empurra. Não, vai lá e faz, vai lá e tenta. Com Porque certeza.
Porque, assim, eu, como professora, eu também sei a importância de não ficar só no conhecimento. O conhecimento, para mim, é tudo, entende? Eu sou professora, a minha missão no mundo é divulgar a sustentabilidade na forma de conhecimento. Mas a gente sabe que só no conhecimento, na teoria, a gente não muda a realidade, que a gente tem que colocar na prática. Uhum. Então, É isso. inclusive, é isso que eu queria deixar de recado no final, porque a corrente Muito do bem, ela obrigada. não pode ser só falada, ela tem que ser feita também, né? Praticada, de certa forma. Tem que ser praticada. Então, é isso que você disse. Não só conhecer, mas também como praticar. E, e é por isso que a gente está aqui, Dani. Então, queria te agradecer muitíssimo mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui e vamos continuar trabalhando para fazer a cadeia do bem. Um grande beijo. Outro, obrigada. Você é incrível, Ana. Te admiro muito, viu? Obrigada, Gratidão. querida. Também, a admiração é recíproca. Um beijo.